ficar por dentro das principais notícias, ações e conteúdos exclusivos do PT? Então você precisa conhecer o PT Sat, o canal via satélite do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ele é 100% digital. Sabe o que isso quer dizer? Mais facilidade de acesso em todo o Brasil e sem necessidade de internet. Basta ter uma antena para a banda KU conectada aí na sua TV e sintonizar o receptor no canal 1313. Agora, se a sua antena ainda for a convencional, mas você já tiver um conversor digital ou a sua TV tiver um conversor integrado, não se preocupe. Não precisará trocar nenhum equipamento para sintonizar a gente. PT Sat. Em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é sexta-feira, 8 de setembro de 2023 e está começando agora o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube, pela Rádio PT na web ou pelo PT Sat, canal 1313. Bom dia também para a Lúcia, bom dia para a Nayane, as nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. O deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás, vai falar sobre as obras do PAC no estado. O deputado federal pelo PT do Paraná, Tadeu Venere, vai falar da taxação dos super ricos, as propostas do governo Lula para diminuir as desigualdades sociais. E falando em desigualdade, aí o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT, vai falar dos números apresentados no relatório da desigualdade. Então a gente vai saber um pouquinho desse retrato hoje também. E você pode participar aqui pelo nosso chat Democracia, aqui no YouTube, deixando sua mensagem, o seu nome, o nome da sua cidade, conversa aqui com a gente pelo nosso chat. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, que aí você também não perde nenhuma das nossas transmissões. Curta e compartilhe também este vídeo com os seus contatos. E vamos chamar o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT Nacional. Ele vai falar do relatório das desigualdades e sobre as ações do governo Lula para diminuir a extrema pobreza no país. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo certo por aqui. Um bom dia para a Lúcia e para a Nayane e para todos que nos assistem agora. Fernando, o site do PT publicou matérias sobre o relatório da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, que também foi lançado na semana passada no Congresso Nacional. Eu queria que você destacasse para a gente o que esse documento diz, assim, em linhas gerais. Amanda, como eu comentei aqui na semana passada, junto com o lançamento da Frente Parlamentar de Combate às Desigualdades, essa Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, que é chamada de ABCD, divulgou esse relatório aí, que é uma parte daquele pacto nacional pelo combate às desigualdades que está em ação no país, com o nome de Um Retrato das Desigualdades no Brasil. Esse documento aí, infelizmente, confirma aquilo que eu vinha denunciando aqui esses anos todos, o que tanto o governo do usurpador Michel Temer, quanto Bolsonaro, e principalmente ele, causaram um caos social de proporções bíblicas no Brasil. Esse relatório da ABCD traz uma seleção de 42 indicadores que foram organizados em 8 temas e compilados a partir de dados de fontes públicas em áreas gerais como educação, saúde, renda, trabalho, meio ambiente, desigualdades urbanas e segurança alimentar, entre outras. Uma das revelações mais impressionantes, dado o nível de ataque
contra a população mais vulnerável que foi feito pelo Bolsonaro é o fato de o país ter hoje mais de 7,5 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 150 por mês, não é por dia, por mês. O que a essa altura do campeonato também, por outro lado, já não surpreende tanta gente, dado o nível de destruição que a gente, infelizmente, testemunhou no país. O relatório também revela que os 0,01% mais ricos do país possuem uma riqueza estimada em 151 milhões de reais em média. E ainda que os 10% mais ricos tiveram no ano passado um rendimento médio mensal per capita 15 vezes por cento maior do que os 40% mais pobres. O estudo também comprova que o presidente Lula está muito certo em querer promover a justiça tributária no país com a proposta de taxar aí os super ricos, né, e quem investe dinheiro fora do país para não pagar imposto aqui. Os 10% mais pobres pagam, em média, 26,4% da sua renda em tributos, enquanto os 10% mais ricos pagam menos de 20%, pagam cerca de 19,2%. Então, é uma prova de que, historicamente, no país, quem menos ganha no Brasil é quem paga mais imposto. Esse abismo aí social entre ricos e pobres foi muito agravado no governo Bolsonaro. E há outros dados aí da pesquisa, vários indicadores que são trágicos aí para a nossa perspectiva de desenvolvimento com soberania, para esse projeto que o presidente Lula representa. Como, por exemplo, a gente tem o fato de que 96 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto, ou seja, praticamente metade da nossa população. 69% das nossas crianças de 0 a 3 anos estão sem vagas, ou seja, estão fora das creches. O déficit habitacional massacra quase 6 milhões de famílias brasileiras, milhões que não têm, inclusive, acesso aos serviços públicos, como saúde, e, inclusive, com consequências fatais aí para as crianças recém-nascidas, né? As desigualdades estruturais que a gente vê avançar aí se agravaram entre as mulheres, entre os negros, sob qualquer indicador social nos últimos 2 anos. Os mais de 33 milhões de pessoas passando fome, que a gente também já constatou, também foram, infelizmente, confirmados por esse relatório, entre outros tantos dados catastróficos, porque, em última instância, o que esse documento faz é escancarar a face mais cruel ali do nosso neoliberalismo, que é um neoliberalismo selvagem, né? Um sistema que é feito para punir milhões de pessoas pobres, um agravamento do quadro de miséria, ao invés de dar oportunidade, né? E que, na verdade, ao mesmo tempo que está punindo essas pessoas, ele premia uma parcela ínfima de milionários, muitos dos quais não têm o mínimo de compaixão por aqueles que não têm nada, né? Mas a gente tem visto isso ano após ano no Brasil. Isso é um problema histórico, né? Fernando, e de que maneira esse relatório pode aí ajudar o governo, né? Pode nortear o governo para alinhar as políticas públicas e vencer, né, todos esses desafios aí das desigualdades? Amanda, é importante a gente destacar que esse relatório ele funciona e vai funcionar, porque ele vai ser anual a partir de agora, né? Ele vai funcionar como uma ferramenta de monitoramento desses indicadores. Ele não vai ali fazer nenhum tipo de recomendação, como costumam fazer os relatórios, os documentos emitidos pelas Nações Unidas, ali o caso dos relatórios da FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação, né, a Organização das Nações Unidas. Esse documento apresenta os principais desafios para o aprimoramento desses índices, desses dados aí, sobre as desigualdades no país. E aí, com isso, o governo, de posse desses dados, vai poder tomar as ações mais adequadas para cada caso, para cada região ali. E o governo que vai fazer, e já está fazendo, né, a gente está vendo isso também aqui, ampliar, acelerar a aplicação dessas políticas públicas de modo a atuar ali de uma maneira múltipla e transversal pelos vários ministérios que tratam de todos os aspectos sociais que o país precisa. Eu detalhei aqui na semana passada um pouco sobre o Plano Brasil Sem Fome, que atualiza ações que já deram certo no país, né, como se teria o Brasil Sem Miséria, o próprio Bolsa Família, o Programa de Ação de Aquisição de Alimentos, a recuperação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, da CONAB, que é importantíssimo aí no combate à fome, da agricultura familiar e tantas outras políticas que são essenciais
para a redução das desigualdades. Por exemplo, esses mais de 7 milhões e meio de pessoas que vivem hoje com menos de R$ 150, eles são elegíveis para participar do Bolsa Família. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento da Assistência Social, Família e Combate à Fome, vai usar os instrumentos, que é, no caso, o aperfeiçoar o cadastro único, para localizar essas famílias aí, à medida que o programa vai se tornando cada vez mais forte, mais robusto e com maiores informações sobre a situação dessas famílias. Nesse final de semana, a gente viu, por exemplo, que teve a notícia na imprensa aí de que houve um salto de quase 5 milhões de pessoas que foram cadastradas irregularmente entre o ano de 2019 e 2023. São 4,7 milhões de pessoas. Entre 2020 e 2021, é importante lembrar aqui que o governo Bolsonaro simplesmente abandonou os trabalhos do cadastro único, justamente naquele momento em que ele estava fazendo os maiores aportes ali pelo Auxílio Brasil. A gente lembra que o Congresso Nacional aprovou pela primeira vez um auxílio de R$ 600 em 2020, né? E esse tipo de responsabilidade aí para o programa abriu espaço para todo tipo de fraude e de informação incorreta ali nos cadastros ali, o que levou muita gente, milhões de pessoas que não eram elegíveis para receber esse benefício, receber o benefício, enquanto quem precisava não tinha absolutamente nada. Então o governo está fazendo aí esse pente fino para excluir pessoas que não se encaixam nos critérios do Bolsa Família, e que vai ficando essa máquina vai ficando cada vez mais azeitada para fazer isso com mais precisão, né? Só que no mês de agosto o programa incluiu agora, a gente teve os dados que foram soltados pelo MDS, o programa incluiu mais 214 mil pessoas para receber o benefício, e com isso o total de número de inscritos no programa já ultrapassou 21 milhões de famílias que estão aptas e estão recebendo o Bolsa Família. Desde março, quando o programa voltou robusto aí, né, com todos esses condicionantes que a gente já comentou aqui, já foram incluídos mais de 1 milhão e 600 mil famílias a um custo aí de 14 bilhões de reais por mês. Então, para acelerar o efeito dessas medidas aí, diminuir esses indicadores de extrema pobreza, o governo tem feito um trabalho muito forte junto aos municípios, né, na ponta ali onde os benefícios é pago, para que ele consiga pegar as informações as mais apuradas possíveis, né, que de modo para que reflitam a realidade de cada uma dessas localidades, de cada um desses municípios, para que a política adequada possa ser aplicada ali para o caso de cada família dessas aí. É um trabalho muito sério que vem sendo feito pelo MDS, né, ainda mais sabendo que a gente teve todo o desmonte que foi feito no governo Bolsonaro, assim como, por exemplo, o trabalho que está sendo feito hoje com o Ministério da Saúde, que ressuscitou o Mais Médicos aí. O Mais Médicos acabou de bater um recorde, a gente tem uma matéria sobre isso também no nosso site, um recorde de profissionais atuando no país. Hoje são mais de 18 mil profissionais atuando no país, atendendo pelo programa. Então o governo Lula vai corrigindo aí essas distorções dos últimos anos, que são apontadas por esse relatório aí, para poder mudar as coisas no país. Porque, como dizia Josué de Castro, lá na década de 30, né, o cientista Josué de Castro, portanto a gente está falando aqui de quase um século, mas é um problema que não mudou, né, porque a fome, no fundo, é um problema, sobretudo, político, né, e é com vontade política, com coragem, que a gente vai assistir o governo Lula, mais uma vez, mudar essa realidade, mudar essa situação, e que a gente espera que mude de uma vez por todas, né? Porque a gente não pode sair de um indicador tão grave como o mapa da fome e, para anos depois, jogar isso fora e voltar, né? O país ser arremessado de novo para o mapa da fome. Então a gente precisa fazer isso para que nunca mais a gente tenha que conviver com essa praga, essa chaga, que é um mal secular e causador de tanta pobreza, né, amor? Com certeza, Fernando. E ainda na edição de hoje a gente vai falar também das propostas de taxação aí dos super ricos pelo governo do presidente Lula. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa sexta-feira, bom final de semana, até semana que vem. Boa sexta-feira, Amanda. Bom trabalho para todo mundo aí. Bom fim de semana e a gente se vê semana que vem. Obrigada, Fernando. Estas e outras notícias você acompanha em pt.com.br.
As notícias já estão lá postadas para você pegar aí os detalhes também. E se eu não me engano, tem o link para o relatório completo para você acompanhar todos os dados que foram divulgados aí também no relatório das desigualdades, que é muito importante a gente entender o que está acontecendo, né? Qual é a radiografia que a gente tem aí da pobreza, né, da miséria e das desigualdades no Brasil. Então vamos de entrevista. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Paraná, Tadeu Venere. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também aqueles que nos assistem pela TV PT. Obrigada por participar aqui com a gente. O Fernando Brasil, nosso editor do portal de notícias do PT, estava falando do relatório aí das desigualdades no Brasil, né? Como tem esse abismo aí de taxação entre ricos e pobres. E o presidente Lula assinou uma medida provisória para taxar os fundos exclusivos, né, de alta renda e enviou também ao Congresso um projeto de lei para tributar quem investe dinheiro no exterior por meio dos offshores também. Deputado, o que são esses tipos de investimento e por que a cobrança de impostos sobre eles é tão necessária? Fernando, primeiro, me permita só nós contextualizarmos o que significam aqueles que nós chamamos de mega ricos no Brasil, né? No mundo todo, mas especificamente no Brasil. O Brasil é o segundo, está entre os 5 países, mas é o segundo país mais desigual em termos de renda do mundo todo. Nós somos um país que tem hoje, os 5 até dias atrás, esse é um estudo feito pela Oxfam, que é uma entidade da Universidade de Oxford, da Inglaterra. Até alguns 2 ou 3 anos atrás, os 5 bilionários do Brasil, as 5 pessoas, ou corporações, né, mas que compõem corporações mais ricas do Brasil, tinham o patrimônio, a renda equivalente a 113 milhões de brasileiros, ou seja, o que essas 5 pessoas têm significa exatamente ou muito próximo daquilo que a metade da nossa população, de 220 milhões de habitantes, a metade da nossa população tem, o que já por si só é uma forma absolutamente vergonhosa, né, de você se relacionar com uma parcela significativa da sociedade. E como é que conseguem esses valores tão significativos e tão grandes? Eu não vou citar absolutamente ninguém, mas se as pessoas que nos assistem quiserem, depois é só pesquisar quem são os mega ricos do Brasil, e inclusive 3 deles são de uma mesma empresa, 4, aliás, são de uma mesma empresa, do mesmo grupo, um grupo econômico. E quando eles fazem isso, eles conseguem concentrar, através de projetos de lei, através da elisão fiscal, através de aquisições e fusões dentro e fora do país, uma série de benefícios que a maioria absoluta da população não consegue ter. E um desses benefícios é fazer justamente nos offshores, ou seja, empresas são abertas fora do país de origem dos proprietários, e que hoje essas empresas são responsáveis, offshore, por exemplo, nós temos nas Ilhas Britânicas, temos aqui as Ilhas Virgens Britânicas, temos em outros países, na Suíça, nós temos a possibilidade de abrirmos essas empresas. Essas empresas hoje têm uma arrecadação, uma perda de arrecadação global de cerca de 480 bilhões de dólares por ano, ou em torno de 2 trilhões 340 bilhões. Esses números são feitos pela Rede de Justiça Fiscal Nacional, mundial, e que só no Brasil nós perdemos por ano em torno de 8 bilhões de dólares, ou seja, 40 bilhões de reais nós perdemos todos os anos com os paraísos fiscais e os valores que são remetidos para os paraísos fiscais. E como é que eles são remetidos? Lembrando que esse valor é maior do que o Fundeb, por isso que eu falo que hoje nós temos poucas pessoas que têm muito dinheiro, e por terem muito dinheiro conseguem, inclusive, projetos e leis que os beneficiam. Só para ter um exemplo, eu vi dias atrás um exemplo que me parece bastante significativo. Suíça e Ilhas Britânicas não têm nenhuma relação com, no caso nosso do Brasil, por exemplo, com commodities como o minério de ferro. A Suíça não tem porto, a Suíça é um país pequeno, a Suíça não tem como importar minério de ferro do Brasil para ser entregue na Suíça. Entretanto, a Suíça, como foi alguns anos atrás o Uruguai era o maior exportador de ouro da América Latina. Só que o Uruguai não tinha uma única mina de ouro.
Como é que você fazia para que o Uruguai tivesse essa mina de ouro? Vendia para o Uruguai exportava, mas se vendia porque o Uruguai tinha também a mesma lógica que tem esses outros países, de não taxar determinadas operações financeiras. E aí, nesse caso das ilhas, como eu falei, das Ilhas Virgens Britânicas ou da Suíça, um exportador de minério vende para uma empresa que está na Suíça. Só que esse minério nunca chega na Suíça. Ele só vai contabilmente para a Suíça. Quando chega na Suíça, ele vende pelo valor de R$1, por exemplo, a tonelada. Chega na Suíça, embora essa tonelada custe 10, 15, 20 reais, ele vende a R$1. Chega na Suíça, a empresa da Suíça, no caso offshore da Suíça, vende para outro país, pode vender para a Rússia, para a Inglaterra, para a França, para os Estados Unidos, por 10 vezes, que é o valor real. Só que o imposto que deveria ser cobrado no Brasil não é cobrado, e quando chega nesses países que não cobram impostos, ele vai pelo valor real sem nenhum centavo de imposto. Ou seja, você vende algo que passa por uma triangulação, que são as offshores, e que não tem nenhum custo para quem exporta, nenhum custo para quem vende, e o prejuízo fica com o país de origem, no caso nosso aqui no Brasil. Essas são as lógicas, né, que se trabalham com as offshores, ou seja, as empresas, as corporações fora do seu país de origem. Deputado, eu gostaria também que o senhor comentasse a necessidade, a urgência, né, de corrigir esse abismo social. Aqui no Brasil, aproximadamente 2.500 brasileiros super ricos têm juntos mais de 750 bilhões de reais. Na outra ponta, a gente tem o relatório das desigualdades, que foi comentado hoje aqui no jornal. Ele foi produzido pela Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. São 7,5 milhões de pessoas que tentam sobreviver no Brasil com R$150 por mês. Essa talvez seja a maior tragédia que nós temos no Brasil, na América Latina especificamente. Veja, nós temos, como eu falei no início, nós temos aqui o Haiti, o Brasil, 3 países da África, com essa desigualdade tão gritante. E não é possível que num país como o nosso, com toda a potencialidade que nós temos, nós ainda tenhamos pessoas, e o problema não é as pessoas serem super ricas. Esse é um processo que foi construído ao longo de séculos no nosso país e que não é o caso de nós fazermos debate aqui. Desde a concentração de terra, o processo escravista, todo o processo que nós sabemos como que foi feito para a acumulação de riqueza. O problema é que essas pessoas não querem pagar um centavo de impostos que as pessoas que estão nesta outra ponta que você coloca, que vivem com R$150 por mês, pagam. Porque é óbvio que mesmo com R$150, com R$200, com R$300, as pessoas pagam impostos. Porque elas pagam impostos sobre a luz, elas pagam impostos sobre a água, elas pagam impostos sobre a alimentação, elas pagam impostos sobre o transporte, elas pagam impostos sobre tudo, direto ou indiretamente. E os mega ricos, que estão nessa lista dos 2.500 mega ricos do Brasil, não pagam porque conseguem fazer todo o processo de desigualdade, de aprofundar essa desigualdade. Quando o presidente Lula enviou um projeto para essa casa, aqui, para a Câmara Federal, para que haja uma taxação de 15% a 20%, veja, muito abaixo, inclusive, do imposto de renda de 27,5%, que é a alíquota mais alta, de 15% a 20% das offshores, há uma gritaria geral. Mas por que há uma gritaria geral? Justamente há uma gritaria geral porque os setores mais conservadores, os setores que mais ganham com essa disparidade, são aqueles setores que, direto ou indiretamente, controlam parte significativa do Judiciário, do Ministério Público, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e, claro, do Congresso Nacional. E quando eu digo controlam, porque tem os seus lobbies, tem os seus aliados, elegem os seus representantes, e os seus representantes fazem exatamente aquilo que foram, em algum momento, determinados a fazerem, ou seja, defender os interesses dos que têm, apesar de terem os votos dos mais pobres ou da classe média, mas defendem os interesses dos mais ricos, patrocinados por eles. Então, hoje, ou nós fazemos esse processo de inverter essa lógica de paraísos fiscais poderem ter essa facilidade de receber esses recursos, de não ter nenhuma taxação, ou nós vamos continuar fazendo cada vez mais com que aqueles que não têm nada continuem tendo muito pouco ou quase nada, e os que têm muito cada vez acumulem mais e cada vez tenham mais. É preciso urgente, o Congresso tem a obrigação, não só constitucional, mas a obrigação moral de aprovar um projeto como esse,
porque não é só para que nós possamos arrecadar mais. Arrecadar mais é uma consequência. É preciso que nós tenhamos a redução dessa desigualdade. E eu lembro também, é importante que nós sempre façamos essa referência, que parte significativa desses 2.500 mega ricos que nós acabamos de falar, que você citou, nem no Brasil moram. Nem no Brasil moram. No meu estado, o Paraná, a pessoa mais rica do Paraná mora na Suíça há 15 anos, 12 anos. A mesma coisa aqui também, entre os mais ricos do Brasil, um deles que é o Lehman, que é dono da 3G, que acabou de comprar aqui, junto com os dois outros sócios, que é Nelson Cupira e Teles, acabaram de comprar parte significativa da Eletrobras, compraram a Copel, eram os responsáveis, direto e indiretamente, pela Americanas S.A., que está hoje com uma CPI aqui na casa para apurar uma quebra de 40 bilhões de reais. Então, essas pessoas, o Lehman não mora no Brasil, é suíço, mora na Suíça há muito tempo. As pessoas não têm uma relação, praticamente, com o nosso país. A única relação que tem é retirar o máximo possível aquilo que lhes propicia uma riqueza sem precedentes, é uma acumulação na história, talvez na nossa história da humanidade, nunca nós tenhamos tido um período de uma acumulação tão brutal quanto temos agora, e com um prejuízo imenso à maioria da população, porque essa população mais precarizada, que eu não gosto do termo, mas que chamam de mais carente, ela é mais precarizada porque ela é determinada a ser precarizada. Esses 40 bilhões que eu falei no início, que daria uma taxação nos offshores que nós perdemos todos os anos, daria para cobrir a educação com o dobro dos valores que nós temos hoje. Isso significa justamente a educação pública para aqueles que menos acessam à educação pública, para aqueles que menos têm condições de acessar empregos, de acessar alimentos, de acessar moradia, de acessar transporte. Aí nós criamos uma sociedade com dois níveis. E um nível que me parece que não é para essas pessoas, mas o nível daqueles que apoiam, inclusive, medidas extremamente duras contra essa população marginalizada, e uma população marginalizada que muitas vezes tem que tomar medidas muito duras para a sua sobrevivência. E aí é um parâmetro que é talvez muito óbvio, mas que tem que ser repetido, que nós vemos uma sociedade que ela é tão paradoxal que nós temos os que não comem e os que não dormem. Os que não comem porque não têm o que comer, e são justamente esses que você acabou de citar, e os que não dormem porque têm medo dos que não comem. Só que não dormem, mas vivem cercados nos seus condomínios fechados, vivem cercados com a sua segurança privada, vivem cercados com a sua escola privada e vivem cercados, muitas vezes, isolados, inclusive, no nosso país. Ou seja, repetem aquilo que durante séculos foi a América Latina e o Brasil, enquanto colônia, e que aqueles que mais ganhavam aqui mandavam todos os seus recursos para Lisboa ou para os outros países que eram, à época, a metrópole. Nós estamos repetindo isso. Hoje nós temos uma metrópole moderna e uma colônia que continua repetindo os mesmos erros. Nós vendemos muito, vendemos a preço muito baixo, nada absolutamente taxado, e essas mesmas pessoas depois têm que dizer que nós temos que fazer cortes na educação, cortes no serviço público, cortes na saúde, porque o país gasta demais. O país não gasta demais. O que nós temos é uma desigualdade brutal na arrecadação de quem deveria estar pagando impostos. Os ricos, obrigatoriamente, têm que estar no imposto de renda, e hoje não estão. E quando não estão ali dentro das grades dos condomínios, vão para fora do Brasil, né, para ter uma qualidade de vida melhor também. Tem esse retrato aí também. Me permita só. Pode falar. Uma qualidade de vida melhor lá e que eles destroem aqui. Uhum. São os mesmos grupos sociais, acham que bandido bom é bandido morto, que nós temos que aumentar a prisão, que nós temos que reduzir a maioridade penal, que nós temos que retirar direito dos servidores públicos, que nós temos que retirar direito, que criminalizam a política, porque não vivem aqui, mas mesmo que vivessem aqui, se beneficiam de todo um processo que foi construído ao longo de décadas, ao longo de séculos, que os beneficiou. Ou, nós discutimos recentemente, me permita só fazer um paralelo, o marco temporal, que foi, aliás, aprovado aqui na Câmara Federal, com um voto contrário do Partido dos Trabalhadores, mas foi aprovado aqui. Ora, se é para pensar em marco temporal, nós temos que pensar que há 500 anos atrás, 10 mil anos atrás, nós tínhamos pessoas morando aqui. Nós tínhamos civilizações aqui nesse território e que foram invadidos por europeus. Esses mesmos europeus que depois, com seus descendentes, esses mesmos europeus que construíram parte da nossa riqueza, mas que hoje se acham no direito, essas mesmas pessoas se acham no direito de negar direitos a quem está aqui e de louvar os direitos daqueles que ficam fora do nosso país, justamente onde eles muitas vezes acabam indo gastar
tudo aquilo que arrecadaram e que expropriaram aqui. E é sobre isso também, né? Sobre essa disputa aí de narrativas, porque os privilegiados que não querem perder privilégios já iniciaram a sua campanha e o lobby contra a taxação, né, dos super ricos e a desinformação já começaram, né? A gente já viu aí, tem editoriais dos grandes jornais. Como é que o PT e todos aqueles comprometidos com a justiça social devem fazer o contraponto aí para defender esse avanço na nossa política tributária, deputado? E eu acho que isso toca num ponto fundamental, fundamental, como que a sociedade reage, porque mais do que o Partido dos Trabalhadores, que nesse momento está à frente desse processo por uma decisão de governo, uma decisão do presidente Lula, mais do que o Partido dos Trabalhadores é porque a sociedade reage. A sociedade não pode continuar sendo espoliada, a sociedade não pode continuar sendo, da forma como vive hoje, pressionada e chantageada pelos grandes grupos econômicos. Isso no mundo todo. Quando nós olhamos a quebra da Enron nos Estados Unidos, a quebra dos bancos nos Estados Unidos, a quebra do sistema imobiliário americano, o prejuízo fica com os mais pobres. Aqui não é diferente. Aqui as privatizações reduziram barbaramente produtividade, reduziram direitos, reduziram uma série de benefícios. E para onde que foi isso? Para os bolsos daqueles que já são privilegiados. Então, me parece que hoje é um dever cívico de todo o movimento social, todo ele, seja a igreja, seja os sindicatos, sejam as outras corporações, o movimento social de forma geral, que faça a defesa de uma taxação daqueles que têm como e têm por que pagar. Não há o menor sentido quando se fala, e eu ouvi muito isso aqui na Câmara Federal, que se nós taxarmos os grandes fundos, eles saem do Brasil. Mentira! Mentira, não saem porque você tem uma taxa de juros altíssima, a maior taxa de juros do mundo, e eles não estão aqui por benemerência. Eles não estão aqui pela cor dos olhos do presidente Lula, eles não estão aqui porque acham que vamos contribuir com o país, deixar o dinheiro no país. Estão aqui porque ganham dinheiro e ganham muito dinheiro. Por isso mesmo que eu insisto, é preciso que os ricos estejam no imposto de renda como está 99% da população brasileira. Esses ricos significam 0,001%. Só que detém a renda, como eu falei no início, de 50% da população. Não é possível isso. Não há como se falar em democracia e estabilidade, seja qual for a estabilidade, estabilidade financeira, econômica, estabilidade social, com uma diferença, uma disparidade tão grande como essa. Não há como se falar em desenvolvimento social quando alguns têm a capacidade de fraudar balanços. E eu não estou dizendo que foram estas pessoas que fraudaram, mas que houve fraude, sem dúvida nenhuma houve, como o caso da Americanas, que tem uma CPI aqui, e deram um prejuízo de 40 bilhões de reais, um Fundeb inteiro, para uma parcela significativa da população. Não há sentido em você ter uma Eletrobras que tem valor, segundo alguns analistas, aproximado de 390 bilhões de reais e que é vendido por um preço quase que 20% desse valor. Por que isso? Porque você consegue, através da política, formatar, junto com os grandes órgãos de imprensa, junto com os grandes setores que fazem esse debate, formatar uma opinião publicada que convence parte significativa da nossa população, convence inclusive aqueles que são prejudicados, que têm que continuar sendo prejudicados, para os muito ricos continuarem sendo muito ricos. Eu só quero passar mais um dado aqui, que me parece que é necessário, que não está nesse debate agora, mas que faz parte de todo esse grupo de apropriação da maioria das riquezas do país em benefício de poucas pessoas. No meu estado, Paraná, durante os 4 últimos anos, o governador Ratinho deu, por conta de projetos do orçamento, ele deu uma renúncia fiscal, ou seja, deixou de cobrar 60 bilhões de reais em impostos. A cidade de São Paulo deixa de cobrar 60 bilhões, 50 bilhões também em impostos nesses últimos anos. O Brasil deixa, por conta de uma série de medidas fiscais, de fazer a cobrança de mais de 400 bilhões de reais em impostos. Nós temos hoje uma dívida tributária, um processo de dívida tributária que está em discussão no CARF, inclusive, que é um dos pontos que o Ministério da Fazenda tem feito uma gestão para que nós possamos ter voto de qualidade. Hoje nós temos 90% de todo o processo de discussão sobre tributação, ou seja, de todas as pendências tributárias estão no Brasil, o que é um absurdo. Você tem quase 1 trilhão sendo debatido. E aí, quando você leva 10, 20, 30 anos para receber, a empresa não existe mais.
Então, das dívidas que nós temos hoje, em março de 2022, nós tínhamos cerca de 3 trilhões de reais em dívidas que não tinham mais possibilidade, 80% não tinham mais possibilidade de ser cobradas. Então, são coisas conjugadas. Você constrói um processo que não pode tributar offshores, tem que dar, através da guerra fiscal, você tem que dar vantagens fiscais. Você não consegue fazer um reajuste das tabelas de imposto de renda. Você faz um processo onde o Estado perde por evasão ou sonegação centenas de bilhões de reais. E essas mesmas pessoas que fazem isso, depois cobram que nós temos um Estado ineficiente. No mínimo, má fé de quem faz esse tipo de afirmação. É preciso cobrar os super ricos, é preciso que nós tenhamos um movimento social vindo para as ruas fazendo a cobrança dos super ricos, porque caso contrário, não será aprovado na Câmara Federal simplesmente pela boa vontade. É isso, deputado. Obrigada pela nossa conversa aqui, pelos esclarecimentos. Já convido para voltar aqui ao Jornal PT Brasil mais vezes para a gente continuar esse debate. Obrigada. Lhe agradeço e espero que a gente tenha, como eu falei, que a gente tenha um movimento social muito pujante para obrigar aqueles que mais se beneficiam nesses 500 anos, me permita só. Não é nesses últimos 10 anos, não é nos últimos 20 anos, não é nos últimos 50 anos. Os mesmos que estão se beneficiando hoje se beneficiaram nos últimos 300, 400 anos de todo o processo de retirada do ouro, de retirada do pau-brasil, de retirada da cana-de-açúcar, de retirada do café, de retirada do minério de ferro, agora da retirada do soja, de retirada de mão de obra, inclusive aqui constituída e construída aqui, mas levada a sério, levada para fora do país, porque não estão preocupados, estão preocupados em ganhar e ganhar muito sem pagar absolutamente nada. É preciso colocar o rico no imposto de renda, ou então nós vamos continuar tendo essa absurda disparidade, onde 5 pessoas têm a renda de 100 milhões, e não são melhores que os 100 milhões, só são muito mais articulados ao longo desse período. Eu agradeço a oportunidade, fico à sua disposição e é preciso que a população acompanhe esse debate para que não seja mais uma vez prejudicada. Com certeza. Obrigada, deputado. Bom dia. Um papo super importante, hein, gente, sobre a tributação aí dos super ricos. A gente acabou de ter agora, então vamos compartilhar também a edição de hoje para outras pessoas poderem, né, se munir desses argumentos, né, para a gente poder fazer esse debate e também pressionar os nossos parlamentares pela aprovação desse projeto de lei. E a gente segue aqui no nosso Jornal PT Brasil de hoje com mais entrevista. Quem conversa com a gente agora é o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia também o Tadeu Ferri, que é meu colega do lá do Paraná, que fez a fala agora. E a todos que estão te acompanhando. Bom dia. Maravilha. Aliás, sobre isso, Amanda, Oi. eu vou te mandar, Amanda, eu acabei de lançar agora uma aulinha sobre o tema dos super ricos. Então, nós compreendermos bem qual é a estratégia dos super ricos que usam agora os fundos exclusivos, a questão dos offshores e as trusts, tá? Então, são 3 mecanismos específicos para... Nenhum de nós tem dinheiro lá, né? É para os super ricos. Então, é uma explicação super didática, super didática. Eu vou te mandar depois, vou pedir para o Mazot te mandar. Tá? Com certeza. Manda aqui para a Rede Povo para a gente divulgar também, né? Esse material para as pessoas terem acesso a esses conteúdos e poderem também argumentar e entender como é que acontece essa evasão, né? Uma grande evasão de impostos que a gente sofre aqui. Hoje a gente vai falar de PAC. A gente vai voltar a falar dessa taxação dos super ricos e outras oportunidades, mas hoje especificamente, deputado, eu queria saber um pouquinho do que representa, né, para o Rio Grande do Sul a retomada do PAC nesse momento agora, né, principalmente de obras paradas e mais uma situação climática aí dificultando a vida do povo gaúcho. Quando a gente fala, Amanda, em obra parada, a ideia é que às vezes são obras paradas iniciadas no governo anterior. No caso do Rio Grande do Sul e do Brasil, são obras paradas do governo da Dilma que o Bolsonaro não tocou e que foram interrompidas pelo golpe. E que nós agora precisamos retomar, porque dar continuidade a uma obra do Bolsonaro, ele não começou nenhuma obra. Aliás, a pergunta que a gente tem que fazer, Amanda, para o povo no Brasil: qual foi a obra que o Bolsonaro fez?
E nós vamos ficar sem resposta. A não ser que colocar arma, criar violência, gabinete do ódio, ficar a joia dos presentes que vem para o governo e vender nos Estados Unidos e colocar o advogado dele a recomprar. Isso são coisas do Bolsonaro. Mas obra mesmo, na educação, na saúde, obra física, pontes, obras de estradas, rodovias, ferrovias, não teve. Eu vou dar um exemplo no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, você perguntou, Amanda, a importância do retomado do PAC. Com a Dilma, nós trabalhamos uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba. É muito importante, toda a região sul só tem uma ligação, você quer ter um problema naquela ponte, mesmo o içamento, que é o levantar da ponte para os navios, as embarcações passarem, nós estamos sem comunicação terrestre, vamos dizer assim, com toda uma região do Rio Grande. O que a Dilma fez? Construiu, a maior parte foi construída no tempo da Dilma. Daí, quando tiraram a Dilma, o Temer prometeu entregar a obra. Não fez. O Bolsonaro deu uma sequência, em parte, do que estava planejado pelo governo da Dilma e inaugurou parte da obra. Não concluiu. O PAC retornando, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, vai concluir. E eu dizia isso, o Lula começou, a Dilma começou, os outros foram incompetentes, e quem vai concluir essa segunda ponte do Guaíba, que falta a conclusão de algumas alças, mas antes disso tem que resolver o problema habitacional, e já que eles não gostam de resolver problemas do povo na área de habitação, nós vamos ter que resolver, junto com a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado, para que senão não resolveria, tá? E para poder concluir a ponte, então, a segunda ponte do Guaíba. Essa é uma obra estratégica para o Rio Grande do Sul. Eu posso falar também de uma outra área muito importante, que é a 290. A 290 é a BR que liga Porto Alegre até lá na fronteira com a Argentina, em Uruguaiana. Pois bem, aqui em Pantano, na Arroio dos Ratos, que são os municípios mais perto da região metropolitana, tem pontes ao largo da rodovia feita, só ponte. Por quê? Porque a Dilma tinha o projeto da duplicação da 290 e que no governo do Temer e do Bolsonaro foram abandonados. Nós vamos retomar. E até Pantano, quem está me acompanhando no Rio Grande do Sul vai compreender bem, é uma região que dista de Porto Alegre, mas é muito movimentada. Esta região já está no PAC e vai ter a duplicação completa de Pantano até Porto Alegre, que já era projeto nosso. Então, a retomada de obras são obras do nosso governo, que o nosso governo vai retomar, porque os dois governos do golpe aí no meio não fizeram bolhufas pelo nosso povo. E da 290 até a Uruguaiana, que é um longo trajeto, nós vamos trabalhar muito a ideia das terceiras pistas, porque muitas vezes não é possível fazer a duplicação imediatamente, mas que essas terceiras pistas aliviam o fluxo, para dar mobilidade no trânsito, menos acidentes, e com isso, quando for um dia feita a duplicação completa, vão ser usadas também, então não é um dinheiro jogado fora. É uma boa tática no planejamento das rodovias. A 116, nós temos, aliás, uma ligação primeiro para a região sul, Pelotas, Nós temos a conclusão dessas obras, são fundamentais, e a retomada, além da rodovia, que foi iniciada à época e não foi concluída, que também vamos trabalhar fortemente no avanço agora das obras, nós temos todo o tema em torno do Porto de Rio Grande, que foi a industrialização feita para ter o polo naval, que foi interrompida, e que também será, em parte, retomada. E aí precisa de estruturas logísticas ao entorno dela. Em torno da metropolitana de Porto Alegre, nós já havíamos com o Lula e a Dilma feito para toda a região que pega a BR, pegando Canoas, Sapucaia, São Leopoldo, Esteio, até Novo Hamburgo, nós já tínhamos feito a ampliação do metrô, e nós agora não vai ter privatização do metrô, isso é outra coisa importante, nós queremos que o governo tire ele do PND, do Plano Nacional de Desestatização, das privatizações. Essa é uma luta que nós temos para fazer a retirada, porque não tem essa de entregar para o governo do Estado para ter a privatização. Nós queremos sem privatização e ampliação, como ampliamos até no Hamburgo, no nosso governo, mas na BR nós fomos fazendo as elevadas em frente a cada cidade para não ter fluxos mais desenvolvidos, e estamos concluindo agora a ponte em São Leopoldo e no Charlau, que são elevadas, para que tenha um fluxo mais forte lá para a Serra Gaúcha,
e essa região metropolitana, como também a duplicação da 448, que foi uma obra que a Dilma fez num projeto que vai ser feito agora até Portão, né, que também alivia muito esse trajeto em torno da metropolitana. Então eu poderia citar muitos exemplos, Amanda, que estão nas obras do PAC, boa parte planejadas à época, interrompidas e que retornam agora, como outras que no interior também. Nós temos, por exemplo, em Ijuí, na DR-285, que chama das paralelas, em torno de uma cidade muito importante na região colonial, região noroeste do Rio Grande do Sul, onde a 285 precisa de uma duplicação. Isso sempre se prometeu, todo mundo se mobilizou a colocar grana, colocar dinheiro mesmo. Ninguém colocava, o Lula está colocando, né? Então essa é a grande diferença, como também as construções de pontes internacionais, uma que liga com a Argentina, nós queremos reforçar o Mercosul, então é entre Porto Xavier e San Javier, do lado argentino, na região das Missões, e a outra é em Jaguarão, que é com o Uruguai, né? Então tem ligações muito que vão favorecer bastante, né, o Rio Grande do Sul, e no planejamento que tem desde ferrovias, rodovias, a questão de água também, né, o transporte aquático também, que vai trabalhar uma ideia de ligar na região sul com o Uruguai, tá? Que é na região exatamente ao sul, né, com o Uruguai, que é também um transporte que há muito tempo sempre é discutido, que também vai ter seu projeto financiado pelo PAC para estudo desta viabilidade. Então, nós podemos aqui citar inúmeras obras que são fundamentais nessa reconstrução que o Brasil faz e que passa também a reconstruir um PAC vigoroso no estado do Rio Grande do Sul. E essas decisões do governo federal, né, de que obras retomar, de que obras iniciar, como é que foi feita essa escolha, essa escuta pelo governo Lula? O Lula fez primeiro uma atividade com todos os ministérios, né? E semelhante ao que cada ministério apresentou, foi buscar essas demandas de obras paradas, e elas não trabalham, Amanda, isso é uma coisa importante do PAC. Quando a gente fala PAC, a gente pensa em obra, né? Obra física, assim, direta, né? De grandes obras, rodovias, pontes, aeroportos, enfim. Mas o PAC, ele carrega um outro processo fundamental. Ele tem um vínculo direto com as cidades, a saúde, a educação, a cultura e o esporte. Então, por exemplo, nas cidades, nós temos o tema da urbanização, né, das cidades, nós temos o abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana, prevenção de desastres naturais. Então, nós estamos sofrendo, como você disse antes, uma situação de clima muito forte no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, o Lula hoje já se manifestou também da solidariedade ao Rio Grande do Sul, mandou toda a equipe da Defesa Civil também para ajudar. Nós estamos numa situação, a época era chuva, depois falta de chuva, era ciclones, depois temporais, e agora foi chuva. O que deu de chuva, por exemplo, o município de Mussum, que é o mais atingido, tinha a máxima, tinha chegado em 22 metros da elevação do rio Taquari, 22 metros acima do nível do rio Taquari. Chegou a 25. A cidade, 80% tomada por água. Essa noite, sabe o que aconteceu em Mussum? As pessoas não tinham luz, precisavam subir nos tetos das casas, porque o rio estava entrando nas cidades, e tinham que recolher as pessoas, e não conseguiam recolher todas as pessoas que estavam em cima do teto das casas, passando a noite. É essa situação difícil que nós estamos vivendo. Então, nós temos que pensar, sim, o tema da mobilidade urbana, nós temos que pensar, sim, o Minha Casa Minha Vida, nós temos que pensar, sim, os temas climáticos. E essa ação do PAC, ela financia também, ela vai abrir editais dentro dos ministérios que vão financiar ou convênios com parceria privada, ou convênios em concessões, ou ações diretamente com prefeituras, né? Vai ser um conjunto. O PAC, este ano, ele tem dimensões múltiplas, né, de financiamento, que são financiamentos de organismos internacionais, são financiamentos das nossas estatais, são parcerias e concessões, são ações conjuntas, né, com municípios, e dentro disso entra cidades, entra saúde, entra educação, entra, né, cultura e esporte, que são fundamentais. E ainda, e eu concluo essa reflexão agora sobre esse ponto, que é a ideia que nós precisamos aprofundar muito, que é a neoindustrialização. Amanda, eu não sei se vocês já trabalharam sobre isso. Se vocês já falaram sobre isso, eu não vou me estender muito. Mas, resumidamente, a ideia é o seguinte: o Brasil precisa ter indústrias. Mas que indústrias? E aí a ideia não é só reindustrializar, porque nos últimos anos foi abandonada a indústria nacional.
o conteúdo nacional. Um engenheiro, para ter sua função de trabalho, tem que sair fora do país. Então, e o próprio lavajatismo, o Moro, tudo que fizeram contra as indústrias pesadas no Brasil, era para exterminar as indústrias do Brasil, exterminar o emprego no Brasil e permitir que empresas de fora viessem aqui dentro, para nós ser quintal para os outros. Que isso? Então, nós temos que reindustrializar. Só que o conceito que o Alckmin tem insistido muito, nosso vice-presidente e é o ministro da Indústria e Comércio, é exatamente a neoindustrialização. É uma indústria sob novos paradigmas. Indústrias verdes, indústrias mais sustentáveis, indústrias com geração de emprego mais qualificada, conteúdos nacionais, que pensem essa diversidade e sustentabilidade brasileira. Essa é a questão. Alta tecnologia, né? Menos agressão ambiental e emprego qualificado. Tá? Essa é a centralidade deste conceito de neoindustrialização. E ele está dentro do PAC. Que pode ser indutor também nesse novo momento aí. É muito importante a gente ter essas duas políticas alinhadas. Deputado, agradeço muito sua participação com a gente aqui em mais um Jornal PT Brasil. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Amanda, eu agradeço, me coloco à disposição, parabéns, e só que nós temos esse cidadão aí, ó, né? Lula construindo nosso Brasil. Vamos meter PAC agora, eu sou relator do PPA, Amanda. Aí o PPA vai colar, né, no PAC, nos grandes empreendimentos para esse país. Um abraço. Um abraço, obrigada, deputado. Muito bom, para você que está acompanhando a gente, o Jornal PT Brasil está falando de cada estado aí, dos investimentos anunciados pelo Programa de Aceleração do Crescimento, aí, a terceira versão desse programa, que vai revolucionar aí, né, o desenvolvimento do país também, a expansão, o crescimento, inclusive da indústria, agora com essa novidade, né, das parcerias privadas também, para dividir essa fatura aí com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro. Então acompanhe aqui diariamente no Jornal PT Brasil. Vamos falar um pouquinho do Lula, que vai estar em Nova Delhi, capital da Índia, para a 18ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo do G20 nos dias 9 e 10 de setembro, esse final de semana. O Brasil vai assumir pela primeira vez a presidência do grupo, que reúne 19 das principais economias do mundo e a União Europeia. O mandato brasileiro será exercido de 1º de dezembro de 2023 até o dia 30 de novembro de 2024. Como país ocupante da presidência, o Brasil será responsável por organizar a próxima cúpula, que deve acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em novembro do ano que vem. Eu me despeço de você, te desejando uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se encontra de novo na semana que vem. Meu nome é José Francisco de Souza, né, conhecido como Zé de Pera. Produtor rural desde quando tinha 5 anos de idade, né, comecei a plantar, mas eu peguei de verdade na agricultura familiar tem uns 10 anos. Aqui eu produzo milho, feijão, alface, cebola, pimentão, até arroz eu consegui plantar aqui. Quando safra eu conheci pela TV. E aí eu corri atrás e consegui pegar uma grana para poder comprar, melhorar os meus plantios. Comprei semente, plantei melhor e aí eu comprei a caminhonete também, então deu uma melhorada na vida. A independência é você não precisar de ajuda de ninguém, comprar as coisas, comprar suas coisas, comprar seu adubo, você tem o dinheiro de colocar o combustível, né? Que antes não tinha. E agora o que eu pretendo é comprar um tratorzinho, para melhorar a minha vida. O plano de safra melhorou a quantidade e a qualidade da minha produção.